Olá, amados, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a pastora Silvânia Santiago. E eu tenho a imensa alegria e o prazer de poder estar compartilhando com você a palavra do Senhor Jesus Cristo. A palavra que eu tenho para você neste momento se encontra no livro de Apocalipse, no seu capítulo 3, onde nós estaremos lendo a partir do versículo 14. Apocalipse capítulo 3, verso 14 em diante. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aleluia. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Verso 17. Pois disseste: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabeis que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui, amados, essa carta que foi escrita à igreja de Laodiceia. Louvado seja o nome do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. E ali nós vemos que a igreja de Laodiceia era uma igreja que estava vivendo por uma mornidão. Eles não eram nem quente, nem frio. Isso se deu, também era conhecida essa cidade de Laodiceia, porque ela não tinha, os seus reservatórios, a sua própria água. Então a água da cidade vinha de outras duas cidades. E as cidades tinham a água. Uma cidade tinha uma água muito gelada, já a outra era uma água quente. Então, até chegar à cidade de Laodiceia, as águas chegavam mornas. E eu acho que isso contribuiu também para um certo comodismo. E eu queria falar para vocês a respeito justamente disso. O crente morno. A palavra do Senhor diz aqui: vocês não são nem crente, não são nem frio e nem quente. São mornos. E eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Diz aos estudos realizados a respeito dessa cidade, dessa igreja que se encontrava lá em Laodiceia, que as águas ali eram ruins, ela era morna. Isso causava um mal-estar nas pessoas. Não era uma água potável, uma água boa para beber. Isso gerava, até muitos ficavam doentes e chegava a vomitar. Mas o que o Senhor Jesus Cristo está se referindo aqui era a vida espiritual deles. Essa carta foi escrita por João, lá na ilha de Patmos, por volta mais ou menos do ano 100 depois de Cristo. E nós vemos aqui que essa carta foi escrita de uma forma, com revelação a respeito do estado espiritual que estava aquele povo. Nós vemos aqui quando o Senhor diz: conheço as tuas obras, aleluia, que nem és frio e nem quente. Aleluia, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. É que nós entendemos que Jesus Cristo, Ele é uma pessoa que conhece-nos intimamente. Deus conhece como está a nossa vida. Deus conhece como está a vida da nossa igreja. Deus conhece como está a vida da nossa liderança. Deus conhece a nossa intimidade. Ele sabe medir a temperatura espiritual de cada um de nós. Amém? Você crê nisso? Então, para Deus, a gente não precisa esconder nada.
A gente não precisa disfarçar ou procurar viver de aparência, porque Ele sabe, Ele conhece, Ele tem o termômetro da nossa vida espiritual. Se nós estamos bem ou não, se nós estamos frios ou sendo crente, ou até mesmo estando sendo mornos. E eu queria mostrar a respeito de algumas características que realmente mostram quando o cristão está sendo morno. O que aconteceu ali com a igreja em Laodiceia? Aquele povo, ele estava morno porque quando a pessoa muda, ela inverte as prioridades da vida. Quando ela inverte os valores da vida. Uma das coisas que quando o Senhor nos chama, aleluia, Ele começa a mudar as nossas prioridades. O próprio Deus começa a mostrar para nós o que realmente tem valor, o que realmente tem importância. Quando a gente se converte, né, que sai da vida do mundo e passa para uma nova vida com Cristo, nós viemos cheios de tantas coisas, né? Cheios de valores invertidos, cheios de prioridades, cheios de materialismo. E quando nós vamos para o reino de Deus, para o cristianismo, para o verdadeiro evangelho, você começa a entender porque o próprio Senhor, através do seu Espírito, começa a te ensinar o que realmente tem importância nessa vida, quais são os valores, o que realmente são requer a nossa atenção e a nossa importância. Porque quando a gente está no mundo, a gente valoriza muito material. O mundo valoriza as coisas materiais. E infelizmente a igreja está dessa forma. A igreja está invertendo os seus valores. A igreja está, aleluia, priorizando o que não se deve priorizar, valorizando o que realmente não deve ter valor. E sabe o que acontece aqui? A igreja de Laodiceia, irmão, eles estavam valorizando as riquezas. Para ele, importante era estar abastado, era ter tudo. E nós podemos ver aqui no versículo 17 que o Senhor diz: pois disseste, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Não sabeis tu que és infeliz e miserável. O Senhor diz que aquele povo estava valorizando suas riquezas, seus confortos. Então um crente morno, irmão, é aquele crente que já se tornou acomodado, é aquele crente que valoriza mais o ter do que o ser, que valoriza a vida material, é aquele crente que está atrás só da prosperidade, da riqueza, de ter bens, de possuir, sabe, valores econômicos, valores de moeda dessa terra. E o Senhor mostra, dentro dessa palavra, que o mais importante não são as coisas materiais, não são as riquezas dessa terra. O Senhor mostra que existe as riquezas eternas, existem as riquezas celestiais, e essas são as recomendadas pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele diz aqui no versículo 18 de Apocalipse capítulo 3, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestirem, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele povo se tornou morno porque eles estavam como muitos hoje. Graças a Deus eu estou prosperando, graças a Deus eu tenho a minha casa, graças a Deus eu mudou a minha vida financeira. E quantos realmente mudaram de vida financeira, porém não mudaram de vida, não mudaram de conduta, não houve uma mudança no seu caráter. E para Deus esse é o crente morno, esse é o cristão morno. Esse é aquele que está mais interessado nas riquezas deste mundo, as quais não poderão levar para a eternidade, porque elas se acabam aqui. Elas só têm valor para aqui mesmo, para essa vida terrena. No céu não tem importância nenhuma, dinheiro, dólar, seja lá euro, seja ouro, seja lá o que for. Não tem importância nenhuma para os céus. Se tu és cristão, a sua riqueza não deve se resumir no que se conquista aqui nessa terra. O crente morno é aquele também, amado, que, aleluia, nós podemos dizer o crente Tomé.
O crente morno é aquele que precisa ver para crer, sabe? Como Tomé. Nós vemos ali um exemplo. Tomé era um dos discípulos, estava junto, andou com Jesus, viu Jesus ressuscitado. Mas mesmo assim ele não creu. Jesus falou com ele, falou a respeito dele. E ele ainda disse, se eu colocar o meu dedo no ferimento das suas mãos, eu vou crer. Quantas pessoas estão assim, irmão? Quantas pessoas estão apenas aguardando as coisas acontecerem para dizer, realmente foi Deus quem falou. Realmente Deus está na vida dessa pessoa. Realmente Deus é naquele povo, no meio daquele povo. Realmente Deus é com esse pastor. Realmente Deus é com essa pastora. Porque elas estão esperando ver as coisas acontecerem para elas crer. Se você já está assim, se você tem duvidado, se você diante de tantos acontecimentos, você tem esperado primeiro as coisas acontecer para você crer, você se tornou um cristão morno. Você está como Tomé. A palavra do Senhor diz que Tomé não sentiu nada. João capítulo 20, eu vou abrir aqui. João capítulo 20, versículo 24. Diz assim, louvado seja o nome do Senhor. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Didimo, não estava com ele quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vi, aleluia, nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Louvado seja o nome do Senhor. Ele precisou ver para crer. Versículo 26 até o 29. Passado 8 dias, estava outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com ele. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, Pai seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Respondeu Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Aqui está, irmão, relatado a história. Louvado seja o nome do Senhor, de Tomé, mostrando a sua incredulidade. Ele precisou ver para crer. O crente morno é o crente que precisa ver para crer. É aquele que não crê mais em nada, mesmo as pessoas falando, mesmo as pessoas testemunhando. Ele só acredita se acontecer comigo. Só acredito se eu ver. Só acredito se eu estiver presente. Só acredito se for realmente, aleluia, eu sentir um arrepio. Só acredito se eu me tremer. Só acredito se eu chorar. Amados, isto é mornidão. Isso é crente morno. Isso é crente que já se tornou incrédulo. Louvado seja o nome do Senhor. Veja que a atitude dos discípulos era diferente. No Lucas capítulo 24, versículo 32, diz assim, e disseram um ao outro, porventura não ardia o coração quando ele, aleluia, pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras, aleluia. Outros discípulos, ao estarem com Jesus, eles sentiram seus corações acesos, os seus corações aquecidos, aleluia. Esse é o crente que ainda está vivo, esse é o crente que ainda, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, esse é o crente que está com a chama do coração acesa. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, quando você não sente vontade de orar, quando você não sente vontade de ler a Bíblia, não sente mais o poder de Deus, quando você não consegue ouvir Deus falando com você através das mensagens, das pregações, quando você está na igreja, que você mais olha a roupa que o irmão veio, se a irmã está cantando alto demais, se as luzes estão muito forte ou fraca, se você está mais se importando com isso, você já se tornou um crente morno. Anda suída, canto, ida, lava, suri, anda, lamanaia. Quantos vivem dizendo, parecendo Guiné, tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Quantos não tem mais ânimo para ler a Bíblia? Toda vez que vai ler ou orar, toda vez que se dispõe a orar ou ler, aleluia, a palavra do Senhor, ele fica com dor de cabeça. Acontece uma coisa e outra, ele pensa logo em outras coisas que tem que fazer. Irmão, cuidado, a Bíblia diz que não sejais nem crente nem frio, porque os mornos ele vai vomitar, ou seja, crente ou frio, porque os mornos ele vai vomitar.
É tempo da gente se aquecer. É tempo da gente buscar a Deus de todo o coração. O crente morno, irmão, aleluia, é aquele como o crente Naamã. Lembra de Naamã? Naamã foi lá, aleluia, para o profeta, louvado seja o nome do Senhor, por causa do testemunho de uma menina. E a menina disse: olha, se você for na terra, aleluia, na minha terra, louvado seja o nome do Senhor, você vai ver que lá tem profeta. E realmente serás curado, serás curado. Ele sai, louvado seja o nome do Senhor, e o profeta manda que ele, glória a Deus, mergulhe. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O profeta Eliseu disse: mergulhe 7 vezes no rio. Aleluia. O crente morno, irmão, é aquele crente inconstante. Uma hora ele quer tudo. Naamã, quando saiu da terra dele, louvado seja o nome do Senhor. Quando ele saiu da terra dele, ele saiu cheio de esperança, cheio de desejo de ficar curado da sua lepra. Mas quando ele chegou no primeiro obstáculo, sabe por que Eliseu não saiu da sua casa para ir atendê-lo? Ele não recebeu os elogios, as honrarias que ele estava acostumado a receber. Quando ele se depara, quando alguém fere o seu orgulho, quando alguém fala alguma coisa ou distrata, ele logo já fica: vige, já não venho mais aqui, já não venho mais nessa igreja, parece que não fui bem recebido, já não vou mais para a igreja, o pastor não falou comigo, não pegou na minha mão. Esse é o crente morno, esse é o crente que fica olhando para a circunstância, para a situação. É aquele crente inconstante, hoje quer uma coisa, hoje crê em tudo, amanhã não crê em nada, hora está quente, hora está frio. Esse é o morno, não se firma, sabe, diz que vai fazer uma coisa e não faz, começa bem, entra na campanha, mas não conclui, deixa pela metade. Esse é o crente morno. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia diz no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo dos 6 ao 8. Quem é inconstante é semelhante à onda do mar que vai e vem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, o crente morno deixa sempre para amanhã. Deixa sempre para amanhã as coisas. Ele não decide hoje. Ele empurra com a barriga. Ele vai levando a banho-maria. Ele não toma decisão. Ele não toma decisão de se santificar. Ele não toma decisão de se consagrar, de jejuar, de pagar um preço. Ele quer que alguém ore por ele. Ele quer que alguém jejue por ele. Ele quer que alguém faça campanha por ele. Ele quer que alguém sempre vá, mas ele não toma decisão de buscar a Deus, de se consagrar, de jejuar, de pagar o preço pela sua santificação, pela sua mudança de vida. Ele quer que o mover esteja ali no culto, na unção de Deus, pregadores cheios de ungidos, de unção do Senhor, mas ele não procura guardar, reservar esse azeite dentro de si. É como um vaso rachado. Ao sair da igreja, ele já até esquece o que foi pregado. Ele só sente o calor do Espírito Santo quando está passando por uma prova, quando está passando por uma prova de fogo. Assim que a prova passa um pouquinho, que começa a aliviar, ele logo esfria. Para ser cristão, irmão, precisa ser para ser um cristão cheio de Deus, um cristão aquecido, precisa ser um cristão que toma a decisão de se encher de Deus, de servir ao Senhor de todo o coração, de se, aleluia, de se consagrar sempre. O crente morno, às vezes sente o calor do Espírito de Deus, mas rapidamente volta à vida fria, à vida de pecado, à vida de inconstância, à vida de altos e baixos. A palavra do Senhor diz que é melhor que sejais quente ou frio do que o morno, porque os mornos Deus vai vomitar. Seja um crente, aleluia, quente, aquele que sente o poder de Deus, independente da situação, da luta, da provação, está ali aquecido, mesmo debaixo de prova, mesmo debaixo de perseguição, de acusação, ele está ali nos pés do Senhor Jesus, aleluia, ele está glorificando, ele está aquecido, ali como Isaías, amado, no capítulo 6, louvado, mesmo ele teve a visão, ele sentiu ali o peso do pecado, das consequências, mas ele disse: Senhor,
Senhor, me toca. Senhor, me toca. Eis-me aqui, Senhor. Que assim seja na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Sejais crente, em nome de Jesus, e não morno, porque os mornos Jesus vai vomitar.